Eu comentei em uns vídeos anteriores sobre a Agenda 50-50 e sobre a entrada do feminismo dentro das empresas, especialmente através dos departamentos de recursos humanos. E eu recebi já faz algum tempo uma documentação de um funcionário de uma empresa que basicamente foi distribuído por funcionários do RH da empresa, mostrando o comprometimento da empresa com o feminismo. E da mesma forma como a ONU tem as recomendações delas, as normas dela, aqui também havia algumas recomendações, algumas normas, algumas um tanto inofensivas, mas hipócritas de qualquer jeito, e outras completamente absurdas. Eu editei as imagens do documento para não entregar nada a respeito da empresa, do funcionário. Então vamos começar pela primeira imagem. Tanto se fala de feminismo, de desigualdade de gênero, privilégios, e pouco sabemos o que podemos fazer no nosso dia a dia para mudar essa realidade. Nos inspiramos no texto de Georgia Martins Faust para trazer aqui algumas sugestões práticas que todos os homens podem aplicar em seu dia a dia para promover a igualdade em seus relacionamentos com mulheres e para contribuir com uma cultura onde as mulheres sintam-se mais leves, seguras e respeitadas. Nota-se que só falou de mulher aí, que a igualdade tem que ser só para elas, só os homens que têm que fazer algo a respeito, as mulheres não precisam fazer nada, novamente porque elas que são as oprimidas. Nós não fomos ensinados a refletir sobre como nossos hábitos e atitudes podem prejudicar mulheres. Então vamos começar a refletir sobre isso? Nós realmente acreditamos que há pelo menos uma área da lista onde você pode melhorar. Caso você ache que esquecemos alguma coisa, ou se você acha algum ponto de vista na lista é problemático, vamos conversar a respeito. Aí que está o detalhe. Quem é o funcionário que vai ser trouxa de se entregar para o departamento de recursos humanos da empresa, dizendo que ele não concorda com a cartilha feminista da empresa? Número 1. Não policie a aparência de mulheres. Mulheres são ensinadas a internalizar normas de beleza extremamente restritivas desde quando são crianças muito pequenas. Não faça ou diga coisas que façam com que as mulheres sintam que não estão cumprindo essas normas ou crie pressão para que elas cumpram. Só que aí que está o detalhe. Muitas vezes as mulheres se arrumam não para os homens, mas para competir uma com a outra. Só que tem outro detalhe também. Dentro de empresas, as normas de vestimenta dos homens são bem mais restritivas que as normas de vestimenta das mulheres. O homem é obrigado a usar calça jeans, calça de terno, camisa de manga curta, camisa de manga comprida, e daí as mulheres elas têm a liberdade para poder usar vestido, poder usar top, poder usar saia, e daí são elas mesmas que ficam reclamando que o ar-condicionado está alto demais. Resumindo, elas não podem passar frio, mas os homens são obrigados a passar calor e são obrigados a cumprir as normas de vestimenta da empresa. Número 2. Dê 50% ou mais do suporte emocional em seu relacionamento afetivo e amizades. Reconheça que mulheres são desproporcionalmente responsáveis pelo trabalho emocional e que ser responsável por isso tira tempo e energia de outras coisas que elas consideram satisfatórias. Primeiro ponto. Dê 50% ou mais. 50% ou mais não é igualdade. Segundo ponto. Elas não são responsáveis pelo trabalho emocional e isso não tira energia delas. A questão é a seguinte: em todo relacionamento, a mulher é muito mais dependente emocionalmente do que o homem. Na verdade, quem está tendo energia e tempo sugado é o homem que tem que ficar dando atenção para a mulher, porque senão a mulher vai ficar puta com ele. Número 3. Faça 50% ou mais do trabalho doméstico. Você precisa fazer a sua parte no trabalho doméstico, o tempo todo por sua própria iniciativa, sem procrastinar, sem ser pedido, sem inventar desculpas. Reconheça que seus hábitos domésticos e suas ideias internalizadas sobre o trabalho doméstico não remunerado têm um enorme viés de gênero e beneficiam os homens incrivelmente. E aceite que é a sua responsabilidade lutar contra isso. Se feminismo é a teoria, lavar a louça é a prática. Na próxima semana, observe quanto do trabalho doméstico você faz, quando comparado com as mulheres que moram com você, e observe se essa divisão é equitativa. Novamente, faça 50% ou mais. Não é igualdade, tu tem que fazer no mínimo metade ou tu tem que fazer mais. Se tu estiver fazendo mais, não tem problema, é igualdade igual. Agora tem outras questões aí.
Quantos relacionamentos entre homens e mulheres que moram juntos, o homem está pagando a maior parte das contas da casa, ou todas as contas da casa, e tem um salário bem mais alto? Muitas vezes ele está fazendo bem mais hora extra ou ele tem uma jornada de trabalho mais longa que a da mulher. Então o cara, além de estar dando toda essa contribuição, ele ainda tem que chegar em casa e fazer mais coisa. Essa ideia aí do trabalho doméstico queria dizer que o trabalho doméstico é não remunerado e tem maior importância. Qualquer trabalho doméstico é muito mais simples que o trabalho que tu faz fora de casa. Na verdade, esse ponto está beneficiando bem mais a mulher, que pode trabalhar menos, pagar menos das contas de casa e ficar fazendo em troca por essa responsabilidade menor trabalho doméstico. Também tem outra questão, né? As varas de família, elas desproporcionalmente dão a guarda das crianças para as mulheres. E as mulheres são pagas para isso, elas recebem pensão, não é trabalho não remunerado. Novamente, é aquela ideia de querer ter o bolo, comer ele e querer manter ele mesmo assim. 4. Não seja um espectador quando, em face de sexismo, inclua-se em espaços onde você possa usar a sua masculinidade para interrompê-lo. Exemplos. Questione pessoas que fazem comentários e piadas sexistas, pessoalmente ou na internet. Se você vir uma amiga, mulher, em um bar, em uma festa, no metrô, onde quer que seja, se sentindo desconfortável com a abordagem de um homem, tente interferir de maneira amigável para oferecer a ela uma saída caso assim deseje. Se você vir uma situação onde parece que uma mulher esteja em perigo quando em companhia de um homem, fique próximo o suficiente para ser uma presença física. Monitore a situação e esteja a postos para chamar ajuda se necessário. Exemplos. Se você estiver andando em uma rua escura atrás de uma mulher, andando sozinha, atravesse a rua para que ela não precise se preocupar que alguém esteja seguindo ela. Se uma mulher estiver em pé sozinha em uma plataforma de metrô, fique a certa distância dela. Aqui já começa pela primeira parte errada, de considerar que todo homem é um violento, é um estuprador, é um opressor em potencial. Tá? Então tá pegando e jogando isso em cima do homem através do sexismo. Tá? Segundo ponto, quer transformar todo homem em um escravoceta, todo homem em um guarda-costas de todas as mulheres. Basicamente assim, não, tu tem que usar tua masculinidade só em favor das mulheres. Tu não pode usar essa masculinidade em favor de ti para ser mais competitivo no trabalho e tudo mais. Tu tem que ser um bom escravoceta e servir as mulheres. Segundo, outra coisa. Sempre falam disso de assim, uma mulher está se sentindo desconfortável com um outro cara em um bar, em um restaurante, na rua, e daí tem que ir lá o cavaleiro branco para interferir. Quantas vezes a gente viu histórias de que um cavaleiro branco foi lá interferir e não só ele tomou porrada do cara com quem a mulher estava discutindo, como ele tomou porrada da mulher com quem ele estava discutindo. Em alguns casos, isso termina até em assassinato. Então o que eu digo aqui é o seguinte, não seja um cavaleiro branco, não seja um escravoceta. Tu não tem obrigação nenhuma de proteger e defender uma mulher com a qual tu não tem um relacionamento, que não é tua esposa, não é tua namorada. Tu não é o guarda-costas de todas as mulheres do mundo, tu não tem essa obrigação. E tu tem que se preservar. 5. Mas inclua-se em espaços onde você possa usar da sua masculinidade para interromper o sexismo. Exemplos. Desafie homens que fazem comentários e piadas sexistas. Se você vir uma amiga mulher em um bar, em uma festa, no metrô, onde quer que seja, se sentindo desconfortável com a abordagem de algum homem, tente interferir de maneira amigável para oferecer a ela uma saída caso assim deseje. Se você vir uma situação onde parece que uma mulher esteja em perigo quando em companhia de um homem, fique próximo o suficiente para ser uma presença física, monitore a situação e esteja a postos para chamar ajuda se necessário. Basicamente é o mesmo parágrafo do anterior e é aquela ideia, tu tem que usar a tua masculinidade para defender todas as mulheres do mundo, como se isso fosse a tua responsabilidade, sabe? Tu não tem que se preservar, tu tem que ser um bom cavaleiro branco, um bom escravoceta. Quando uma mulher te diz que alguma coisa é sexista, acredite nela. O que isso quer dizer? Quer dizer basicamente o seguinte, cala a boca e obedece. Tu é um cidadão de segunda categoria, tu é um escravo e esse é o teu papel. 7. Eduque-se a respeito de consenso sexual e certifique-se de que haja uma comunicação clara de consenso em todas as suas relações sexuais. Basicamente, isso é a entrada do Me Too, do Regret Rape dentro das empresas, certo?
E eu vou dizer já uma coisa bem clara. Não se relacione com mulheres dentro do teu ambiente de trabalho. A gente vive num mundo onde hoje em dia a mulher pode ter um relacionamento de semanas, de meses contigo, às vezes até de anos contigo, e de repente, de uma hora para outra, ela pode simplesmente decidir que ela foi estuprada e não vai ter evidência. E é por isso que ali o ponto 6, que diz para acreditar em todas as mulheres, é tão importante para esse ponto, tá? Não importa se tu conseguiu ou não consenso. O problema é que hoje em dia o consenso pode ser retirado a qualquer momento, assim que a mulher desejar. 8. Seja responsável pela contracepção. Se você está em um relacionamento onde a contracepção é necessária, ofereça-se para utilizar métodos que não tenham riscos à saúde da mulher, uso de hormônios, cirurgias, etc. E trate esses métodos como opções preferenciais. Não faça manha sobre usar camisinha e seja responsável por comprá-la e tê-la disponível, caso esse seja o método que vocês estejam usando. Aqui tem outra hipocrisia. O homem não tem liberdade reprodutiva. Quem tem liberdade reprodutiva na sociedade é a mulher. O homem só tem acesso à camisinha, ao coito interrompido ou à vasectomia, que é praticamente se castrar. Hoje em dia ainda tem a possibilidade de poder congelar, tá? A mulher, ela tem a camisinha, ela tem o DIU, ela tem a pílula do dia seguinte, ela tem a pílula anticoncepcional, ela tem o diafragma, ela também tem a laqueadura de trompas e tem outro detalhe. A mulher ela não é obrigada a assumir, ela pode dar a criança para adoção. E a mulher ela pode abortar e ela não é presa, ela não é punida. Então aqui já começa a hipocrisia. A outra questão, tu tem que se oferecer para utilizar métodos que não tenham risco à saúde da mulher. Uso de hormônios e cirurgias. Mas tu, no caso, tu tem que fazer uma vasectomia e tu tem que congelar o teu esperma e arcar com o custo de tudo isso para preservar a mulher, mas tu não tem problema nenhum tu se sacrificar. Preste atenção e desafie instâncias informais de reforço de papéis de gênero. Por exemplo, você está em um evento de família ou em um jantar. Preste atenção se são apenas, em sua maioria, mulheres que estão preparando a comida, limpando, cuidando das crianças, enquanto os homens estão socializando e relaxando. Caso positivo, mude a dinâmica e implore que os outros homens façam o mesmo. Basicamente é pedir para tu ser um escravoceta e para tu ser aquela pessoa que nunca mais vai ser convidada em nenhuma festa ou não vai ser convidada mais em evento de família, tá? Ok, as mulheres estão lá preparando a comida. Geralmente os homens depois eles vão lavar a louça. Geralmente os homens é que pegaram o carro e saíram para comprar tudo e trazer tudo para casa. Geralmente é os homens que estão fazendo o churrasco e as mulheres fazem a salada. E a parte das mulheres ficarem cuidando das crianças, olha, sinceramente, a mulher que diz que não gosta disso e que não quer ter esse privilégio, isso basicamente exclusivo para elas, vai estar mentindo. 10. Certifique-se que honestidade e respeito guiem seus relacionamentos românticos e sexuais com mulheres. A forma com que você trata mulheres com quem você tem um relacionamento é um espelho dos seus valores em relação a mulheres em geral. Não adianta abraçar a teoria feminista e tratar suas parceiras como lixo. Seja honesto e aberto sobre as suas intenções. Comunique-se abertamente para que as mulheres possam tomar decisões informadas e autônomas sobre o que elas querem fazer. Resumindo, tu tem que beijar o anel do feminismo e tu tem que ser esse feminista que acredita na igualdade hoje em dia e que aceita qualquer exigência da mulher. Agora tem outro detalhe, aqui também tem outro bias nesse ponto, porque passa a ideia de que é só o homem que esconde coisa da mulher. Como se a mulher fosse basicamente menina superpoderosa, sabe? É açúcar, docinho, pureza e tudo de bom que existe do mundo. Não, cara. Elas cometem erros, elas mentem também, elas também escondem coisas dos seus parceiros. E com as leis que a gente tem hoje em dia, especialmente na parte de casamento e reprodução, elas têm muito mais poder na mão delas para tentar obrigar o homem a fazer o que elas querem que ele faça. 11. Não seja um espectador quando em face de sexismo. Desafie pessoas que façam, digam ou postem coisas sexistas na internet, especialmente em mídias sociais. Basicamente, agora tu tem que ser o cavaleiro branco, o escravocesta, o feminista digital. Tu tem que fazer uma patrulha digital para defender a ideologia feminista, mesmo que essa ideologia não traga nenhum benefício para ti.
Seja um bom escravo e seja um escravo obediente. 12. Seja responsável pela sua própria saúde. Homens vão ao médico com menos frequência que mulheres quando algo os incomoda. E quando eles vão, geralmente é por insistência das mulheres do seu convívio. Ter uma longa vida em parceria com sua esposa significa ser responsável pela sua própria saúde. Prestar atenção a qualquer incômodo e levá-los a sério. Já que somos dependentes um do outro, sua saúde a longo prazo também é a saúde a longo prazo dela. Essa parte foi bem engraçada, tá? Por que os homens geralmente vão menos para o médico? Eles trabalham em jornadas mais longas, eles fazem mais hora extra, geralmente eles são os provedores principais da família. E aqui é que está a importância. Por que é importante tu cuidar da tua saúde? Porque ela é a tua dependente. Esse é o ponto. Se tu morrer, se tu tiver algum problema de saúde, isso vai afetar negativamente a vida dela, tá? Não é à toa que a expectativa de vida do homem é menor que a expectativa de vida da mulher. Não é à toa que a mulher também se aposenta mais cedo. E a mulher ela tem direito a todos os bens que eram do marido também. Então não é porque ela está se preocupando contigo. Ela está se preocupando com o bem-estar dela no longo prazo. Não é só porque tu é o escravo dela que tu vai ser maltratado. É melhor tu ser um escravo bem tratado que vai ter uma vida mais longa e mais produtiva. 13. Não fique secando ou faça comentários sobre mulheres. Exemplo, mantenha a boca fechada e seus comentários para si mesmo. Mesmo que você ache alguém atraente, existe uma linha entre perceber a pessoa e ser desrespeitoso. Isso faz com que a pessoa que recebe a secada se sinta desconfortável, assim como qualquer outra mulher que perceba que você está secando alguém ou perceba os comentários. Novamente, vê a parte do mantenha a boca fechada, tá? Ok, existem formas diferentes de cantadas. Eu já disse aqui, não tenha relacionamentos românticos no ambiente de trabalho, tá? Existe uma diferença entre a cantada mais educada, menos educada, com respeito, com menos respeito. Só que tem uma outra coisa que ninguém fala a respeito. Se tu for um homem de grande status, rico, atraente, tu vai poder fazer a cantada mais escrota do mundo. Ainda assim, a mulher vai ser receptiva à cantada e vai se sentir lisonjeada, tá? Quem duvida disso, pesquisa na internet. Tem caras que pegam fotos de modelos, fazem experiências no Tinder e pegam as cantadas mais escrotas e todas as mulheres, assim, acho que 95% delas, dão um telefone e decidem marcar um encontro com um cara. 14. Assegure-se de que alguns de seus heróis e modelos de exemplos sejam mulheres. Ok, agora a gente tem cota para ídolos também. Tipo, em todos os tipos de mídia ou na história, tu vai ser obrigado a gostar de uma Frida Kahlo ou de alguma outra coisa assim, de qualquer mulher aí, porque tu não pode seguir só homens, entendeu? O que é importante não são as ideias ou os feitos, sabe? O importante é o sexo também. Então tu tem que ter cota também nos teus ídolos. 15. Elogie as virtudes e conquistas das mulheres da sua vida para outras pessoas. Nas conversas diárias e na sua comunicação geral, fale para os outros sobre as mulheres que você conhece sobre um ângulo positivo. Sugira às suas amigas mulheres para projetos, trabalhos, colaborações com outras pessoas que você conhece. Ok. Primeira parte, tá? Tu tem que ser um propagandista do feminismo, tu tem que ser o propagandista das mulheres. Tu só pode falar coisas positivas a respeito delas. Tu não pode falar coisas negativas. A outra parte importante, sugira suas amigas mulheres para projetos, trabalhos e colaborações com outras pessoas, tá? Ação afirmativa. Tu vai ter que ser o promoter das mulheres e só falar coisa boa a respeito delas. 16. Seja íntegro com seus amigos homens. Exemplo, não seja um parça. Quando um amigo homem está fazendo algo sexista, deixando de cumprir obrigações parentais, falando mal de mulheres, secando elas, gastando dinheiro compartilhado em segredo, mentindo para sua parceira, seja íntegro e diga algo para o seu amigo. Não é suficiente pensar que está errado. Faça-o saber que você acha que está errado. Ok, é para tu ser um escravoceta dedo duro. Eu não sei por que algum homem ia continuar sendo teu amigo depois disso. Primeira parte, deixando de cumprir obrigações parentais.
Os homens têm menos direitos que as mulheres no casamento, no divórcio, na parte de pensão e tudo mais, tá? Ele já está sendo sacrificado. Se ele conseguiu se escapar um pouco, que seja, beleza. Não estando descumprindo a lei, ok. Falando mal de mulheres, novamente, tem que ser o propagandista, secando elas. Tem que ser o cavaleiro branco que vai ficar interferindo no relacionamento dos outros. Gastando dinheiro compartilhado em segredo. O que eu falei há um tempo atrás? Geralmente o salário do homem é mais alto que o da mulher e o homem tem mais recursos do que a mulher. Então assim, não basta tu estar trabalhando para fazer o dinheiro, tu tem que ficar dando satisfação para tua mulher em tudo que tu está gastando o teu dinheiro que tu trabalhou. A outra parte importante, mentindo para a sua parceira, resumindo, tu tem que ser um dedo duro e ficar patrulhando só quando tem um homem mentindo para a parceira. Se tiver uma mulher mentindo para a parceira, meu Deus do céu, imagina se tem uma guria traindo na empresa e tu vai lá dar uma de dedo duro, não duvide que quem vai tomar a acusação de assédio e ser demitido dentro da empresa vai ser tu. 17. Saiba que reconhecer suas próprias opiniões e estereótipos sexistas não é o suficiente. Faça algo a respeito disso. Seja um bom feminista, seja um bom escravoceta, seja um bom cavaleiro branco, tá? Faça algo a respeito do feminismo, faça algo para defender ele. 18. Encontre mentoras, líderes mulheres. Exemplo, seja subordinado a mulheres. Se você está procurando um mentor ou quer ser voluntário de uma organização, vá a uma mulher ou uma organização liderada por mulher. Saiba que há muito a aprender de mulheres em posições de comando. Ok, tu não vai buscar a pessoa mais capacitada, ou a pessoa que a empresa, ou a pessoa a organização que tu acha importante, por mérito. Ação afirmativa, tu tem que buscar algo de uma mulher, e porque tu vai ter que aprender algo com ela, porque vagina. 19. Quando estiver em um relacionamento romântico, seja responsável por eventos e datas especiais ligados ao seu lado da família. Lembre-se dos aniversários dos membros de sua família e eventos importantes. Não deixe para sua esposa a responsabilidade de enviar cartões, fazer ligações, organizar reuniões, etc. É a sua família e, portanto, sua responsabilidade de lembrar-se, preocupar e contatá-los. É a tua família, o que a mulher tem a ver com isso? Tu não vai ficar enchendo o saco dela a respeito do relacionamento dela com a família dela, da mesma forma que ela não tem que ficar enchendo o teu saco com o teu relacionamento com a tua família. Vocês são parceiros, mas vocês têm famílias diferentes, um de cada lado. 20. Ofereça-se para acompanhar suas amigas mulheres se elas estiverem que caminhar para casa à noite sozinhas, ou em um espaço público onde provavelmente elas se sentiriam inseguras. Mas não insista em fazê-lo ou haja como se você estivesse sendo o maior cavaleiro do mundo por fazer isso. Ok. Novamente, terceirização do papel masculino. Tu tem que ser o protetor, o guarda-costas de todas as mulheres no mundo. Não importa se tu tem um relacionamento positivo ou não com essa mulher, não importa se ela é tua namorada ou não, se ela é tua esposa ou não. Tu tem que pegar uma mulher com quem tu não tem nenhum tipo de relacionamento, talvez até um relacionamento negativo, tá? E tu tem que se oferecer para ser o guarda-costas dela. Só que assim, ó, não insista em fazê-lo ou haja como você estivesse sendo o maior cavaleiro do mundo. Resumindo, tu tá fazendo algo que não é do teu interesse, tu tá fazendo um favor e tu não tem que esperar nenhum obrigado em troca. Se isso daí não é a mentalidade do escravo, eu não sei mais o que é. Se você tem tendência a se comportar de maneira inadequada com mulheres quando você está sob efeito de influência de drogas ou álcool, não consuma drogas ou álcool. Ok, essa dica no mundo atual eu acho que é algo bem importante, olha, dentro da empresa ou se tu está em algum outro lugar, porque provavelmente o que está chegando aqui no Brasil é aquela mentalidade do estrangeiro de que quando um homem e uma mulher estão drogados ou alcoolizados e fazem sexo, ele estuprou ela, entendeu? Não importa se ele estava alterado também, ele também estava drogado. Mas o fato dela estar drogada quer dizer que ela foi estuprada e ela não pôde consentir. Então assim, ok, essa dica é uma dica muito importante. Não beba quando você estiver com uma mulher. 22. Faça o que deve ser feito em relação à desigualdade de renda. Mulheres ainda ganham 77% do que os homens ganham. Se você estiver numa posição de definir quanto uma mulher vai ganhar, leve isso em consideração. Cota e ação afirmativa.
Elas ganham menos porque elas escolhem áreas diferentes, elas escolhem empregos mais confortáveis e com menos risco e menos esforço físico, elas trabalham jornadas menores e elas fazem menos hora extra. Então, basicamente, tu agora vai ter que sempre dar um bônus de salário para a mulher. Tu vai ter que dar um bônus de quanto aqui? De 23%. Eu acho que isso é contra a lei. 23. Adquira o hábito de tratar a sua masculinidade como um privilégio não merecido que você precisa trabalhar ativamente para ceder, ao invés de tratar a feminilidade como uma desvantagem não merecida que as mulheres precisam batalhar para superar. Eu achei interessante esse ponto porque reconheceu que o homem ele é mais forte, ele é mais inteligente que a mulher. E isso não é privilégio merecido ou não merecido. Isso é biologia. Isso é milhares, se não milhões de anos de evolução. Só que é aquele detalhe. Tu tem que usar a tua masculinidade não a teu favor, para colocar a tua vida para frente. Como aqui mostra que tu tem que fazer cota e ação afirmativa para a mulher. Tu tem que usar isso em nome das mulheres, em nome da ideologia delas. Tu tem que ser um bom escravo. Ah, e não se esqueça de calar a boca e não se esqueça de exigir nada em troca. Por que diabos que um homem faria isso e se tornaria um feminista?